Antes de mergulhar nessa história incrível, lembre-se de se inscrever no canal e ativar as notificações. Aqui cada história tem algo a dizer, e você não vai querer perder nenhuma. A chuva caía suavemente sobre a casa dos Thompson, lavando as calçadas e acrescentando um toque de melancolia ao ar já pesado. Lá dentro, olhei para o celular do meu filho Michael, que mostrava a mensagem que ele havia recebido. Festa na casa da Jéssica. Você vem? Meu coração afundou. Como ele podia fazer uma pergunta dessas quando o próprio pai estava sendo velado na funerária a poucos quilômetros de distância? Sentei-me na velha poltrona da minha sala, sentindo a madeira gasta sob minhas mãos, e relembrei tudo que essa família havia passado. Em todos os aniversários, em todos os natais, eu acreditava que o amor e a lealdade seriam suficientes para manter nossos laços intactos. Mas naquele dia, uma amarga verdade me atingiu. Michael havia escolhido a diversão, a frivolidade de uma festa, em vez de honrar o homem que lhe dera a vida. Meu marido, Robert Thompson, sempre foi um homem justo, amoroso, mas firme. E agora ele se fora, deixando um vazio que parecia preencher toda a casa. Lembranças de seus conselhos, de suas risadas e até mesmo de seus respeitosos acessos de raiva pairavam ao meu redor, invisíveis, mas pesadas. Senti uma raiva profunda misturada com uma tristeza imensa. Como eu poderia proteger o que restava da minha família? Como eu poderia garantir que o legado de Robert não fosse para alguém que não tivesse entendido o que significava ser digno de sua família? Então tomei uma decisão. Minhas mãos tremiam levemente, mas minha mente estava lúcida. Eu iria mudar meu testamento. E desta vez, Michael não receberia nada sem conquistar a verdadeira lealdade e o amor que havia recusado naquele dia. A caneta entre meus dedos parecia pesar toneladas, mas cada palavra que eu estava prestes a escrever seria um ato de justiça. Um lembrete de que as escolhas têm consequências e que a família, a verdadeira família, não se trai. No silêncio da casa, sozinha com a chuva e minhas lembranças, senti minha vida mudar para sempre. O futuro nunca mais seria o mesmo para Michael, nem para mim. Na manhã seguinte, o ar estava impregnado com o cheiro de chuva e terra úmida. Na cozinha, eu preparava café, minhas mãos trêmulas denunciando a ansiedade que eu tentava reprimir. Michael entrou parecendo relaxado com o celular ainda na mão. Mãe, recebi uma mensagem da Jéssica. Ela vai dar uma festa hoje à noite. Estava pensando em ir, disse ele, colocando o celular sobre a mesa como se fosse uma conversa casual. Deixei a colher cair de volta na xícara com um baque seco. Uma noite? Hoje, Michael? Hoje é o funeral do seu pai. Minha voz falhou um pouco, mas eu queria que ele entendesse. Ele deu de ombros e esboçou um sorriso presunçoso. Eu sei, mãe, mas não posso perder isso. É importante para a Jéssica. O choque me atingiu como um caminhão. Importante para a esposa dele, mas não para o pai. As palavras queimaram na minha garganta. Michael, seu pai te criou, te amou, e você escolhe uma festa além de tudo isso? Ele desviou o olhar, visivelmente irritado com a minha emoção. Pare com isso, mãe. Não é uma tragédia. Robert era idoso, ele sabia que eu estava ocupada. Meu coração afundou. Ele não só ignorou a dor da perda, como ousou racionalizar sua escolha como se nada tivesse tido consequências. Cada palavra que ele proferiu ressoou com uma profunda raiva dentro de mim. Respirei fundo, tentando acalmar meu tremor. Michael, acho que você se esqueceu do que significa família. E se você continuar por esse caminho, saiba que não poderei mais proteger seu legado automaticamente. É hora de você entender que ações têm consequências. Ele deu de ombros novamente e saiu sem responder, com o telefone preso na mão, deixando para trás uma casa silenciosa e carregada de traição. Permaneci sozinha, com o café esfriando na xícara. Meu olhar recaiu sobre o antigo retrato de Robert acima da lareira. Seus olhos pareciam me pedir que protegesse o que verdadeiramente lhe pertencia: honra, amor e lealdade. Naquele exato momento, eu soube que meu testamento precisava ser mudado. Não por vingança, mas por justiça. Michael precisava entender que escolher conforto e prazer em vez da família tinha um preço. A chuva havia parado, deixando para trás um céu cinzento e pesado. No escritório silencioso da minha casa, eu estava sentada diante de uma pilha de arquivos com o telefone ao meu lado. Minhas mãos tremiam levemente, não de medo, mas da certeza de que cada decisão que eu estava prestes a tomar mudaria a família para sempre. Liguei para meu advogado de confiança, Sandra Miller, cuja seriedade e descrição eram lendárias em toda a cidade de Nova York. Sua voz calorosa, porém profissional, ressoava imediatamente do outro lado da linha. Sandra, quero reescrever meu testamento, disse eu com firmeza, minha voz trêmula, mas resoluta. Claro, senhora Thompson. Que mudança a senhora deseja fazer? Perguntou ela calmamente.
Respirei fundo e deixei as palavras fluírem claras e incisivas. Michael não receberá nada automaticamente. Ele terá que merecer cada centavo. Seu pai está morto, e ele escolheu não estar presente. Ele precisa entender que lealdade e respeito têm um preço. Emily e seus filhos receberão a maior parte. Sandra anotava em silêncio, mas atenta. Entendo. Gostaria que eu elaborasse uma versão preliminar hoje? Sim, o mais rápido possível. Mal posso esperar. Cada momento conta, respondi, sentindo uma mistura de adrenalina e alívio. Finalmente, eu estava agindo para proteger aqueles que realmente demonstraram amor e respeito. Enquanto conversávamos, meus olhos se detiveram nas fotos emolduradas de Robert e da família. Lembranças de nossas risadas, nossas discussões e os conselhos do meu marido me invadiram como uma onda. Cada momento parecia sussurrar: seja justa, seja firme. Algumas horas depois, Sandra me entregou a primeira versão do testamento alterado. O documento declarava claramente que Michael não receberia nada menos que comprovasse sua lealdade. Emily e seus filhos, no entanto, herdariam a casa da família, as economias e a maior parte dos bens de Robert. Reli o documento pela última vez com o coração pesado, mas a consciência tranquila. Não se tratava de vingança. Tratava-se de justiça e lealdade. Michael precisava entender que suas escolhas teriam consequências. Naquela noite, sentada na sala de estar, escrevi um bilhete para Emily e seus filhos: cuidem uns dos outros. O amor que vocês compartilham é o que faz com que esta família valha a pena continuar. E naquele silêncio solene, eu soube que a tempestade emocional que acabará de atingir nossa família estava apenas começando. Michael logo perceberia que algumas decisões, especialmente aquelas que traem o amor familiar, são irreversíveis. 2 dias depois, a casa parecia mais pesada, como se as próprias paredes estivessem carregando a tensão. Eu estava sentada na sala de estar, cercada por lembranças e fotografias de Robert, quando a porta da frente bateu com força. Michael estava lá, com o rosto vermelho e os olhos fascando de raiva e incompreensão. Mãe, ele gritou, quase berrando. Eu ouvi dizer que você mudou o testamento. O que você pensa que está fazendo? Você não pode fazer isso. Olhei para cima com calma, sem me intimidar. Michael, eu consigo e já consegui. Ele se aproximou, cerrando os punhos com a voz trêmula. Mas é a minha herança. Tudo que papai deixou é meu. Balancei a cabeça lentamente. Não, Michael. O que é seu não lhe é devido simplesmente por ser meu filho. Seu pai o criou, o amou, e você escolheu ignorá-lo no dia do funeral. Você escolheu Jéssica e uma festa em vez do seu próprio pai. E é por isso que não posso deixar essa herança para você incondicionalmente. Seus olhos escureceram e pela primeira vez vi uma mistura de choque e medo. Você não pode fazer isso. A lei não permite. As leis são claras, Michael, interrompi, com a voz mais firme do que nunca. Mas amor e respeito são coisas que nem as leis nem o dinheiro podem comprar. E você escolheu ignorá-las. Michael se afastou, os ombros caídos, a raiva dando lugar a uma mistura de confusão e culpa. Você não entende. Murmurou quase para si mesmo. Suspirei, sentindo um peso no coração, mas também uma estranha sensação de alívio. Não, Michael, eu entendo perfeitamente. Entendo o que significa proteger aqueles que realmente merecem fazer parte desta família. E você terá que provar que é digno. Ele saiu de casa, deixando para trás um silêncio ensurdecedor. Eu havia agido com coragem, mas sabia que aquele confronto era apenas o começo. A tempestade emocional mal havia começado, e Michael teria que aprender, de um jeito ou de outro, que algumas decisões são irreversíveis. Sentada na sala de estar, olhei para a foto de Robert e sussurrei: pai, estou fazendo a coisa certa. Mesmo que isso signifique partir um pouco o coração do seu filho para que ele entenda. Passaram-se algumas semanas e a casa parecia estranhamente silenciosa. As risadas de Michael e Jéssica já não ecoavam pelo ar, e cada canto da casa era uma lembrança da ausência de Robert. As paredes, repletas de memórias, pareciam pesar cada vez mais sobre Michael à medida que a realidade de suas escolhas o atingia. Certa noite, ele voltou hesitante com as mãos trêmulas, como um adolescente confrontado com seus erros pela primeira vez. Seus olhos avermelhados denunciavam uma culpa que ele não conseguia mais esconder. Mãe, ele sussurrou com a voz embargada. Eu não sabia que podia te machucar tanto. Eu pensei que tudo ficaria bem se eu apenas... Coloquei delicadamente minha mão sobre a dele, sentindo sua tensão. Michael, não se trata de pensar, mas de sentir, de compreender. Seu pai esteve presente em sua vida inteira, e naquele dia, você o ignorou. Ele baixou os olhos, incapaz de me encarar.
Eu pensei que a festa da Jéssica pudesse esperar, que o funeral não seria importante. Balancei a cabeça lentamente, minha voz suave, mas firme. Cada momento conta, Michael. Cada escolha tem uma consequência. Hoje você finalmente percebe o que isso significa. Mas entender nem sempre é suficiente para consertar as coisas. Ele ficou sentado em silêncio, com a cabeça entre as mãos, e pela primeira vez, vi Michael refletir verdadeiramente sobre seus erros. A culpa não era fingida, era crua, dolorosa e palpável. Quero tentar reparar o erro, murmurou ele após um longo silêncio. Quero mostrar que posso ser digno, mas sei que preciso merecer. Sorri levemente, com o coração dividido entre alívio e tristeza. Então comece sendo honesto consigo mesmo e com aqueles que você magoou. Será uma longa jornada, Michael, mas é o único caminho para a redenção. Naquela noite, enquanto Michael se afastava no silêncio da casa, compreendi que a tempestade não havia passado, mas que uma mudança sutil começara. A lição que eu queria lhe transmitir finalmente estava penetrando em seu coração. E eu, sentada junto à lareira, senti pela primeira vez em muito tempo uma paz de espírito em relação à minha decisão. O testamento permaneceria inalterado, um lembrete permanente de que algumas decisões têm um preço e que a lealdade familiar nunca é garantida. Meses se passaram e a casa dos Thompson gradualmente voltou à vida. Minha filha, Emily, cuidou de mim com atenção inabalável, e seus filhos enchiam cada cômodo de risos e alegria. A casa, antes silenciosa e carregada de traição, parecia recuperar um calor há muito perdido. Michael, por sua vez, começara a compreender plenamente o impacto de suas escolhas. Ele vinha regularmente, não mais para reivindicar o que acreditava ser seu por direito, mas para aprender a reconstruir os relacionamentos que havia rompido. Cada conversa era um passo rumo à reconciliação, cada gesto, uma prova de sinceridade. Certa noite, enquanto estávamos todos reunidos ao redor da lareira, ele falou com a voz trêmula, mas determinada. Mãe, eu não posso apagar o que fiz, mas quero tentar reparar o meu erro. Quero ser digno desta família, e farei tudo o que estiver ao meu alcance para provar isso. Coloquei minha mão sobre a dele e sorri gentilmente. Michael, entender seus erros e querer corrigi-los é o primeiro passo. O resto virá com o tempo e, acima de tudo, com ações, não apenas palavras. O testamento que fora motivo de tanta raiva e discussão permaneceu inalterado. Mas já não era um instrumento de punição. Tornará-se um símbolo de justiça e lealdade. Michael agora compreendia que amor e respeito não são automáticos. São conquistados. Com o passar das semanas, Michael começou a tomar a iniciativa de ajudar Emily e as crianças, a participar das refeições em família e a demonstrar que podia ser um filho e irmão exemplar. As tensões foram diminuindo gradualmente, mas cada sorriso e cada gesto carregavam o peso da lição aprendida. Sentada na minha poltrona, observando meus filhos e netos rirem ao redor da mesa, finalmente senti paz. Robert teria se orgulhado. A família, apesar das feridas e traições, havia encontrado um caminho para a redenção e a reconstrução. E enquanto contemplava as fotos penduradas nas paredes, soube que proteger aqueles que realmente me amam é a maior justiça que alguém pode oferecer. Às vezes, é preciso deixar a dor nos atingir para que a lealdade e o amor verdadeiro possam renascer.